Salve nação, saudações! Temos aqui um corte do programa Sport Center falando da vitória do Mengão, Flamengo 3, Internacional 2. Galera, vamos acompanhar aqui este corte, tá bacana, hein? Com as análises do André Kfouri e o Zinho. Vamos ver aí o que eles vão falar da vitória do nosso Mengudo, Mengão malvadão. Tô feliz, cara, tô contente, hein? O time jogou demais no primeiro tempo. Vamos lá pro vídeo, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o tu like, se inscreva aqui no vosso canal e ative o sininho. Simbora, vamos lá. Mas o Colorado não tem mais chances de vencer o Campeonato Brasileiro porque perdeu para o Flamengo por 3-2 e foi um amasso rubro-negro, Enzinho, pelo menos no primeiro tempo. Né? Foi no primeiro tempo, sem dúvida. Foi muito esse jogo, assim, diz muito para mim o que foi o ano do Flamengo, principalmente, né? Um ano de oscilações, porque fez um primeiro tempo daquele time campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, que deu aquela esperança de ter um ano também de brigar pela Libertadores, ou até pelo Brasileirão também, porque foi atropelo, né? Posse de bola, chances de gol, finalização. O Inter, que é a melhor sequência aí de invencibilidade no campeonato, essa reação incrível com o Roger, que ainda sonhava com o título, parecia que era um time que não brigava por nada, porque não tinha nem reação dentro da partida. E olha que tem um time que está muito bem estruturado e com confiança, né? O Wesley, pelo lado esquerdo, faz um campeonato maravilhoso, um dos artilheiros do campeonato. O Alan Patrick, para mim, é um baita de um camisa 10. O Ener Valencia, atacante de seleção, enfim. Mas o Flamengo realmente fez um primeiro tempo espetacular, digno do torcedor que lotou mais uma vez o Maracanã se empolgar. E olha que o Felipe Luiz deixou o Gabigol no banco, não colocou para jogar, já tinha tirado no intervalo do jogo contra o Fortaleza, foi com a formação diferente, né? 3 jogadores de mais mobilidade e velocidade, Bruno Henrique, o Michael, o Plata, o Gerson um pouquinho mais adiantado, porque ele entrou com o Everton Araújo de volante ao lado do De La Cruz. Então era um time ousado, um time indo para frente, um time com proposta ofensiva. Mas quando vira para o segundo tempo, aí é o Flamengo que decepcionou na Libertadores, é o Flamengo que no Brasileirão também teve alguns tropeços, porque mérito do Inter, cresce de produção, melhora, mas o Flamengo faz um segundo tempo bem ruim. Então foram muito distintos os tempos do Flamengo e do Inter também. Mas eu estou falando do Flamengo que jogava em casa, me mostrou muito isso. E por pouco o Internacional não empata o jogo. Até mereceu no segundo tempo empatar o jogo pelas chances que criou. A gente tá vendo agora as chances, né, do segundo tempo. Aí o golaço, né, do Wesley, talvez um dos mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ver na sequência outros gols, que foi o gol ainda do 3-2 e os gols que foram perdidos pelo Internacional, que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande com o Roger, não é, André? 16, eram 15 né? 16 já, isso, né? Eram 16 partidas e vale lembrar que o Roger, em 23 jogos, ele perdeu na estreia pro Botafogo, no Newton Santos, depois só tinha perdido uma partida pro Atlético Goianiense. Então, é assim, um excelente trabalho também do Roger. Não há a menor dúvida. É perigoso que esse resultado, por significar o fim das possibilidades de troféu para o Internacional, mude a nota na cabeça das pessoas a respeito do trabalho que o Roger vem fazendo, né? Quando, na verdade, falar em título para o Internacional ao longo de todo o Campeonato Brasileiro nunca foi algo que fez sentido e as possibilidades, matematicamente, eram muito pequenas. Sim, o Inter fez uma má partida hoje, em especial no primeiro tempo, não esteve à altura da ocasião, foi merecendo gradativamente levar mais gols do Flamengo. O resultado de 3-0 no intervalo ele reproduzia, né? Era compatível com o que acontecia em campo. No segundo tempo, o Inter mudou, teve mais atitude, pressionou o Flamengo, criou, fez 2 gols, poderia ter empatado o jogo. Eventualmente tem reclamações em relação à arbitragem, mas eu não acho que tenha sido nada fora do normal. É algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano
classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que eu imagino, no momento em que houve mexida na comissão técnica e o Roger chegou com tanta rejeição por causa da sua história como jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer, o Inter perde a chance de ser campeão, não é que o Inter desperdiçou alguma coisa. O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje fez uma partida ruim fora de casa e perdeu merecidamente para o Flamengo. A gente tem aí os números da partida, os indicadores todos mostram a superioridade rubro-negra e a gente aproveita também para ouvir, claro, os personagens do jogo. Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. Claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele, então, com mais de 70% de aproveitamento. Só uma derrota, né? E vem, então, dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem, assim, duas melhoras tão evidentes com o Felipe Luiz, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses dois treinadores ou que os dois treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as duas coisas, né? O trabalho do Kudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né? Não houve uma sinergia, né? Arquibancada com o Tite. Apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece. Mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né? Um cara vitorioso como atleta no clube, Felipe Luiz, né? Um cara que se preparou muito, muito estudioso, né? Bem moderno. E os atletas o conhecendo também, facilitou esse encaixe, esse ambiente melhorou. Aquilo que o Roger falou, né? Se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado para qualquer adversário. Felipe Luiz tem muitos seus méritos, sim. Acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chega já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. É só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians, quando ele pede um atacante, Bruno Henrique expulso. Ele tira o outro atacante. Né? E muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante. Mas ele tinha uma ideia, né, de montagem tática, de estrutura, para levar o Flamengo a uma conquista. Então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só. É espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, né? O próprio Alan Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, né? O treinador, quando vai para uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou para anular e melhorar. Então eu sou fã do Roger e acho que eles dois fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é para o ano que vem, esses dois times, iniciando o trabalho, né, com os dois treinadores, cada um no seu clube, estarem muito fortes para brigar por títulos, por conquistas. André, a gente tem no Felipe uma novidade, no Roger, acho que é importante a gente destacar que antes do Internacional ele já fazia um grande trabalho no Juventude. Então não é um trabalho bom, mas é pelo menos um ano muito bom do Roger, uma temporada muito boa. O Roger é um treinador extremamente elogiado pelos jogadores e pelos dirigentes dos clubes onde ele trabalhou, mas que até hoje não acertou uma grande campanha. As pessoas elogiam os seus métodos, os treinos que ele dá. Na questão do relacionamento com os jogadores, não há queixas em relação a ele. Mas há momentos, ou houve momentos, em que o trabalho não se sustentou e em vários outros ele não teve o suporte, a confiança, a paciência, que é uma palavra tão difícil de se encontrar e de se aplicar ao ambiente do futebol no Brasil. Ao que parece, no Internacional, com todas as dificuldades, essa rejeição inicial que eu mencionei, que era uma coisa natural por causa da rivalidade tão acirrada, né, entre os times de Porto Alegre e o passado, toda a identidade do Roger no futebol, ela está ligada ao Grêmio. E depois desse trabalho no Juventude, que o qualifica a estar nas conversas para voltar a dirigir um time grande, é justamente o grande rival do Grêmio que o chama.
E a minha impressão é que ele considerou todas essas questões e falou, é a minha chance de voltar a mostrar o meu trabalho. E ele normalmente não costuma pegar trabalho no meio da temporada, né, André? Isso, apesar disso também, acho que certamente ele também considerou essa dificuldade. Mas era a chance dele de voltar a mostrar um trabalho numa grande marca. E é o que ele fez, é o que ele está fazendo. É totalmente claro, diferente do Felipe Luiz, que está começando a sua vida como treinador profissional, depois de uma carreira absolutamente brilhante dentro dos campos, o final dela já se preparando de maneira assumida, declarada, para virar técnico, né? E o começo do Felipe é o começo de alguém que se mostrou preparado para assumir uma responsabilidade gigantesca, mesmo que, se ele pudesse, né, planejar a própria trajetória, assumir o Flamengo agora, depois de alguns meses como técnico de base, não fosse a chance mais indicada, seria melhor ter essa grande responsabilidade, assumir essa grande tarefa com um pouco mais de experiência. Só que é aquela coisa da oportunidade que passa e você tem que estar preparado para aceitar, compreender e garantir que você tem capacidade. E é o que o Felipe Luiz fez, é o que ele está fazendo até agora, ganhando um troféu, classificando o Flamengo para a Libertadores e se colocando, mesmo no ambiente político imprevisível, como técnico do Flamengo para o ano que vem. Nesse sentido, Zinho, qual a ambição ou a perspectiva para o ano que vem com o Felipe no comando? E é algo interessante, né? Porque ele consegue fazer o que talvez o Dorival não tenha conseguido, que é, né, no Flamengo, manter o elenco mobilizado mesmo depois do grande objetivo, né? Claro, o Dorival na época conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, certo? E depois a gente até questionou, mas a decisão do Flamengo foi não mantê-lo porque a reta final do clube no campeonato, do time no Campeonato Brasileiro não foi boa. E o Felipe consegue manter o Flamengo disputando os jogos bem, né, com interesse, mesmo após a conquista da Copa do Brasil. Mas assim, se a gente voltar no tempo, o tempo mostra que não foi a decisão acertada. Sim, o Flamengo não ganhou nada em 2023 e trocou vários treinadores. Inclusive o sucessor dele, que foi o Vitor Pereira, foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Então, assim, acho que foi uma grande bola fora da diretoria do Flamengo, uma das maiores na gestão, né? Uma gestão vitoriosa, é uma gestão de administração muito boa, mas essa para mim, né? A saída do Dorival foi um dos momentos mais ruins de decisão dessa diretoria. Então, acho que assim, o Felipe Luiz tem assim, a grande oportunidade, o André falou, e foi muito feliz, é a grande oportunidade para ele. Ele está no clube que ele encerrou a carreira, que ele tem uma identificação e que ele começa uma preparação no Sub-17, depois vai para o Sub-20, ganha o Mundial, né, Sub-20, dentro do Maracanã. Então, assim, ele tem o conhecimento dos atletas, dos jogadores, tem assim, esse respaldo dessa diretoria, porque ele não entra interinamente, ele entra já com um contrato até o final de 2025. Então, assim, ele já tem esse contrato, mesmo que mude a diretoria, ele já tem esse contrato. Aí, se esse presidente, quem ganhar vai manter ou não, acho que se a situação ganhar, vai manter. Porque ele ganha o título e mostra uma evolução na maioria dos jogadores, e até com opções diferentes. O Léo Ortiz não era titular. O Wesley, que para mim termina a temporada como um dos melhores do Flamengo, o lateral direito, não era titular absoluto, era mais o Varela. Então, assim, ele vai tendo decisões dele que acabam dando certo, e a gente vê os jogadores muito focados naquilo que ele está pedindo. Essa aplicação que você está falando, o jogo hoje, o primeiro tempo, mostrou um time que parecia que estava brigando pelo título mesmo. A entrega, a obediência, o honrar aquilo que estava fazendo ali, o torcedor que foi ao estádio. Então é um time que tem a cara do seu treinador, mesmo ele sendo jovem e ainda começando a carreira. Acho que assim, a perspectiva é muito boa para o Flamengo com o Felipe Luiz para o próximo ano, como eu também acho para o Internacional com o Roger. Claro, são duas equipes que vão disputar, tendem a disputar muito bem a próxima Libertadores, não é? E já entrando então em fase de grupos da competição. Fizeram dois grandes jogos no campeonato, né? Os dois jogos, o jogo no Sul foi muito bom, quando o campeonato ainda estava indefinido para os dois.
E o jogo de hoje também foi muito bom, mesmo com diferenças de rendimento. O Internacional muito aquém do que pode fazer, do que tem feito e do que gostaria de fazer hoje contra o Flamengo, mas melhorando e o Flamengo caindo um pouco. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se o Zinho concorda, o tal momento sem a bola do Flamengo no primeiro tempo foi uma coisa avassaladora, como se o Flamengo tivesse disputando possibilidades matemáticas ainda de ganhar o campeonato. Então os jogadores se colocaram à altura do que era enfrentar o time que vem fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas últimas muitas rodadas. Também em cima disso, eu queria voltar com as imagens ali da festa do Botafogo, porque a gente está acompanhando ao vivo a... Muito bem, galera, temos aqui as atuações do Flamengo, quem foi melhor, quem foi pior, vamos ver aqui agora. Eu sei que vocês gostam do final do vídeo, né, cara? Muito, por mais que tem pessoas que só gostam do corte, né, não quer nem saber da minha opinião, tem muita gente que gosta de saber a minha opinião, então, muito obrigado aí a todos, tá? Galera, vamos lá, hein? Atuações, temos aqui o ranking. Quem foi melhor? Quem foi pior? O Rossi, nota do público 6.5. O Wesley, 8.3. Tá jogando muito, um dos melhores jogadores do Mengão desde que Felipe Luiz assumiu o Flamengo, cara. Tá jogando demais, né? Léo Ortiz é o 10 da zaga, né, cara? Fez gol hoje, nota 8. Léo Pereira, hoje não foi bem, né? Falhou no segundo gol ali do Internacional. Falhou. Ele e o Rossi. Nota 4.9. Fabrício Bruno teve uma nota... ele entrou no segundo tempo, né? Nota justa. Nem teve tempo de mostrar nada. Nota 5.4. Alexandro jogou bem. Mais uma partida que joga bem. Ayrton Lucas virou reservaço de vez, né? O Ayrton Lucas que, quando entra, não consegue jogar bem. Alexandro, 7.5. Concordo com a nota. Everton Araújo, 6.2. Foi regular. De La Cruz, 6.1. Foi regular também. Alcaraz, 3.1. Entrou mal. Deixa eu ver aqui que eles escreveram aqui. É bem isso, cara. Errou tudo. Também acho. Errou tudo. O que tentou nos poucos minutos que esteve em campo parece ansioso, né? Em querer mostrar evolução e não consegue, cara. Eu acho que ele sentiu o peso da camisa. Errou tudo que tentou. Errando passes bobos, errando domínio de bola, perdendo muita bola. O adversário chega e tira a bola dele como tira doce de criança. Eu acho que ele tá muito afobado, né? Tá ansioso. Gerson, melhor em campo. 8.5. Esse cara é um monstro, joga demais. Tem que dar 10 pro Gerson. Camisa 10 dá pro Gerson. Coringa, é isso aí. Bruno Henrique, nota 6. Correu pra caramba, hein? Se movimentou muito bem e mostrou que aos 34 anos está voando. Aqui, ó, tá até escrito aqui, ó. Nem tô copiando, mas vamos lá. Gabriel Barbosa entrou e não entrou porque não aconteceu nada. 2.8. Já entrou nos 44 minutos do segundo tempo, no finzinho, né? E mandou o juiz tomar suco de caju, só que o juiz não viu. Se ele tivesse visto, teria levado o terceiro amarelo e não jogaria contra o Criciúma. Será que ele queria? Não sei. Michael, atacante top. Hoje foi o melhor jogo dele depois que ele voltou, né, galera? Nota 8.6. A nota dele foi superior à do Gerson, né? Então, nota 8.6. Foi o melhor, então. Também acho. O cara fez 2 gols, né, velho? Nossa senhora, foi pra cima hoje. Plata, 6.8. Varela 5.0, Felipe Luiz 8.2. Que técnico, hein, meus amigos? Que técnico merece, né, cara? 8.2. Dou nota 9 pra ele, cara. Deu um chocolate no Internacional no primeiro tempo. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like pra ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações e fui!